E aí galera, vamos ver então como que a gente faz para transformar a imagem lá de vocês em retícula para vocês poderem mandar imprimir ela, tá? Então, primeiramente a gente vai ter que criar um documento novo aqui no Photoshop e já vamos criar ele no tamanho que vocês vão utilizar, tá? Então, quem for fazer em dupla vai ser em A0, quem for fazer sozinho é no A1. A gente não tem aqui salvado o preset de tamanho nessas proporções do A0, tá? A gente tem aqui nos presets de prints, a gente só tem no máximo até o A3. Então, dei uma pesquisada aí na internet depois para ver o tamanho corretinho, tá? Aqui no caso eu vou fazer no tamanho do A1, que é 841 milímetros por 594 de altura. Tá? E a resolução aqui a gente não precisa deixar ela tão alta, porque a gente não precisa ter uma impressão super definida, né? A gente só vai usar essa imagem como base para vocês fazerem o trabalho por cima. Então, se deixar esse valor muito alto, o arquivo fica muito pesado também e não tem necessidade. Então, eu vou deixar ele em 150 pixels aqui, mais ou menos, já tá bom. E vou dar um create aqui. Então, aqui a gente já tem nosso canvas e eu peguei uma imagenzinha aqui já da internet, tá? Uma imagem qualquer. Vou só arrastar ela para dentro aqui do documento. E vocês podem perceber que ela não tem o tamanho correto aqui da minha proporção de altura aqui e largura do A0, né? Desculpa, do A1. Então, quando você puxa, ele já traz aqui a ferramenta de transformação da imagem para a gente definir como a gente quer distribuir ela aqui na tela. Então, se vocês segurarem o Shift enquanto vocês arrastam, ele vai fazer a transformação proporcionalmente. Tá? Se você soltar o Shift, ele vai fazer para livremente aqui e talvez você acabe distorcendo a tua imagem. Tá? Então, sempre segura o Shift para você não perder as proporções. Se você segurar o Shift e o Alt, aí ele faz a escala para todos os lados igualmente. Tá? Então, eu vou posicionar ela aqui dentro. Tá? Independente se ela vai cobrir toda a minha área, então aqui em cima sobrou uma boa parte de papel, mas não tem problema, né? Depois é só vocês cortarem aqui, porque senão, se vocês distorcerem ela para ocupar todo o espaço, provavelmente vai ficar meio esquisita a imagem de vocês. Tá? Então, se a proporção da imagem que vocês escolheram não for exatamente igual a zero, não tem problema, só deixa ela do tamanho ali que fique cabendo dentro dela e o espaço vazio depois vocês podem cortar fora. Tá, então, e aqui eu vou transformar esse documento em preto e branco já primeiro, porque a gente vai imprimir, né, só as retículas. Então eu posso vir aqui no Image Mode só e transformar para Grayscale. Tá? Posso dar, tanto faz, eu vou dar um Flatten aqui, Discard. Então agora a gente tem essa minha imagem totalmente em preto e branco. Se vocês quiserem, vocês já podem até dar uma editada antes, assim, talvez para aumentar um pouco o contraste ou, né, qualquer coisa que vocês queiram. Mexer com levels, por exemplo, tá? A gente tem aqui Image Adjustments, tem aqui Levels, ele vai dar um histograma, que basicamente assim, é a quantidade de tons claros e escuros que a gente tem na nossa cena, tá vendo? Então a gente tem pouco tom 100% preto aqui, então, se eu puxar ele para cá, ele aumenta o contraste, ele aumenta a quantidade de tons escuros. Se eu puxar aqui da direita para a esquerda, ele aumenta a quantidade de branco. Tá? Só que tem que tomar cuidado, porque ó, à medida que eu vou aumentando o branco, ele vai sumindo até algumas coisas. Ó, aqui no meio, né, a gente tem algumas arvorezinhas lá na profundidade. Se a gente aumentar demais, às vezes ela até some. Tá? Então, na minha imagem aqui, ela já está bem equilibrada. Vou deixar ela normal, mas só para vocês saberem que vocês podem dar uma mexidinha nisso aí. E aí, para a gente transformar ela em retícula é bem fácil. Tá? Se a gente vier aqui em Filter, a gente tem um filtro Pixelate e tem esse Color Halftone, tá? Que é basicamente o termo que a gente usa em inglês para retícula. Tá? Quando vocês clicarem aqui, ele vai abrir esse menuzinho que você vai poder definir o tamanho da retícula, tá? O tamanho máximo dela. Então esse valor aqui é legal vocês testarem, tá? Não vai ter um valor exato que funcione. Se colocar um valor muito grande, você vai acabar perdendo a tua imagem, não vai dar para enxergar direito o que ela é. E se fizer muito pequeno, aí você, né, não vai conseguir enxergar as retículas direito. Então isso daqui vocês vão testar
um valor, dá um OK, se ficou muito pequeno você dá um Ctrl Z e aplica o filtro de volta, muda esse valor. E aqui no Screen Angles, provavelmente vocês vão estar com valores diferentes do meu, porque ele sempre carrega o último que foi usado, mas basicamente cada canal desses aqui corresponde a um dos canais de cor, né? Então é o amarelo, magenta, ciano e o preto. Só que nesse caso, como a gente transformou já a nossa imagem em preto e branco, não faz diferença, porque eu só vou ter tons de preto, tá? Então todos os canais aí não vai fazer diferença. Se minha imagem fosse colorida lá no CMYK ainda, cada um canal desses ia representar uma das cores, tá? Então isso daqui é qual é o ângulo que ele vai distribuir as retículas de cada um dos canais. Tá? Então, geralmente você tem um ângulo diferente para cada uma delas, tá? Mas aqui, como a gente vai usar só o preto, a gente pode, ou deixar, né? Eu acho que é sempre interessante você pegar assim, 45 graus para o preto, tá? Então, se a gente colocar 45 em todos os canais, ele vai distribuir todas as retículas em 45 graus, que é mais ou menos o que a gente quer. Quando você der um OK, então, ele vai criar as retículas, ó. Então, se eu der um close, dá para ver bem, mas as retículas estão muito pequenininhas, tá vendo? A gente consegue enxergar bem a imagem, ela continua com uma definição até boa ali pra gente ter a definição, né, dos formatos, dos volumes, só que está muito pequena essa retícula, tá vendo? Então, pro trabalho aí não vai ser legal. Então, Ctrl Z, vai lá no filtro, aplica ele de volta. Quando você aplica ele uma vez, ele já fica aqui em cima, ó, já no começo, como a última seleção que você usou. Então, só que ele vai carregar as mesmas configurações, né? Então, como eu quero mudar, vou lá em Pixelates, de volta, Halftones, e vou aumentar um pouco o raio, tá? Então eu vi que 5 ficou muito pequeno e talvez o dobro, 10, ainda fique pequeno demais. Então vamos testar aqui, por exemplo, 20. Então, OK. Aí, agora a gente já tem as retículas ali um pouco mais fácil de enxergar. E se a gente olhar de longe, a gente consegue ainda identificar o que é a imagem, né? Então, esse tamanho aqui, como ele é em pixels, tá? Vai ser esse lancezinho de vocês testarem esses valores até encontrar um tamanho que fique interessante, que vocês consigam enxergar ainda essa variação tonal na imagem de vocês, tá? Só por exemplo, eu vou colocar um valor bem maior para vocês verem como chega um momento que você acaba perdendo muito da tua imagem. Então, sei lá, vou colocar o dobro aqui, um pouco mais, 50 pixels, tá vendo? Já começa a ficar quase abstrato, né? Mas se olhar de longe, né, bem de longe, a gente talvez ainda consiga. Então, isso daí vocês que vão definir no trabalho de vocês qual o valor que vocês querem colocar, ok? Então, eu vou voltar lá no meu Pixelates, Halftone, vou colocar uns 30 aqui, que tá legal, né? O suficiente pra gente enxergar de longe e tá beleza. E aí é isso, tá? Nessa parte da imagem, fechou essas escolhas ali, só salvar, tá? Ctrl Shift S. E aí salva em Photoshop mesmo, ou em JPEG, ou em PDF, qualquer um desses formatos aí, geralmente as gráficas conseguem ler, tá? Então tanto faz, tá? Salva ele e só mandar imprimir. Agora vou passar só umas dicasinhas de ferramenta, já que estão no começo do curso, caso vocês queiram fazer a finalização do ícone de vocês no Photoshop, por exemplo, tá? Então eu já fiz um sketchzinho inicial aqui, vou abrir ele para vocês verem, tá? Como se meu ícone fosse tipo uma chamazinha de fogo ali, tá? Então ela está separada numa layer diferente aqui, só porque eu fiz o rabisco dela, mas ela ainda não está finalizada, né? E ela não tem o tamanho real dela ainda também, né? Ela só está no esboço. Então a vantagem da gente finalizar aqui no computador é que depois a gente pode modificar o tamanho dela, né? E aqui, se vocês forem ver, a minha camada ela tá com um pouco de opacidade, tá? Ou seja, transparência, na verdade, tá? Porque originalmente ela tem mais ou menos esse tom, mas para fazer a finalização dela às vezes atrapalha, né, essas linhas. Então geralmente eu gosto de baixar um pouco a opacidade, deixar ela bem clarinha para fazer depois a finalização por cima, tá? Então geralmente a gente vai criar uma nova layer aqui, né, para não acabar criando em cima da mesma. E eu gosto de travar essa camada aqui do esboço para não ficar acidentalmente movimentando ela enquanto a gente for trabalhar na outra. Então só selecionar ela aqui
até pode renomear aqui, por exemplo, Sketch, para não ficar meio perdido aqui na organização, e só clicar no cadeadinho aqui, que daí agora se eu for tentar mexer essa layer não vai acontecer nada. Então nessa nova camada aqui, que vai ser a meu ícone, sei lá, eu vou começar a fazer a finalização. Então uma ferramenta aqui que é boa para a gente fazer esse tipo de desenho, né, para ficar mais corretinho o formato ali, é usar a Pen Tool, tá? Que é essa canetinha aqui, parece um bico de pena. O atalho para ela é a letra P, vou só selecionar ela aqui, e ela funciona da seguinte forma, tá? Quando você clica a primeira vez, ela cria um ponto, e aí você pode clicar em algum outro lugar e ele cria uma linha, tá vendo? Se você clicar e segurar o mouse, ele vai te dar essas duas alavancas aqui, esses handles que a gente chama. Se você clicar e arrastar, ele vai fazer uma linha mais curva, tá vendo? Dependendo do ângulo que você puxa ela. Isso aqui é o que a gente chama de Bezier também, tá? Então, se você clica e arrasta, você pode ir desenhando o formato que vocês quiserem, tá? E também tem mais o seguinte, quando você clica e arrasta, né, ele vai fazer a curva. Se você está vendo que ele modifica os dois lados, né, as duas alavancas igualmente. Se eu quiser movimentar a soma delas, eu posso segurar o Alt enquanto eu movimento meu mouse, que daí uma delas vai ficar presa e a seguinte vai mexer independente delas, tá? Porque o que significa isso? Esse handle de baixo aqui que eu estou mexendo, ele vai dar a direção que a minha linha vai sair desse ponto para encontrar o próximo, tá? Então, por exemplo, se eu jogar ele aqui para cima, né, para o lado, tipo num ângulo invertido, e for clicar aqui embaixo, ele vai fazer uma curvatura que ele vai, em vez de vir daqui para cá, ele vai fazer esse ângulo aqui de cima, tá? Então, ó, quando eu clico ali, tá vendo? Ele vai fazer aquilo lá. Se ficar errado, não tem problema, tá? Vocês podem vir aqui depois, ó, com o Ctrl e puxar cada um deles individualmente para modificar essa forma e deixar ele do jeito que vocês precisarem, certo? Então, às vezes, quando você for fazer usar o Pen Tool, aqui em cima ele vai ter duas opções, ó, o Shape e o Path. Quando você deixa no Shape, ele já vai fazer um preenchimento direto, ó. Se eu pegar aqui e desenhar um formato, ele já começa a preencher. Mas já dá para perceber que isso aqui vai atrapalhar a gente, porque eu não consigo enxergar a minha imagem lá embaixo depois, né? Então, ao invés de usar o Shape, eu prefiro sempre usar o Path, tá? Porque daí o Path ele não tem preenchimento. Então, vamos deixar ele aqui no formato de Path. E essa ferramenta aqui da Pen Tool, ela funciona da mesma forma lá no Illustrator ou em qualquer outro software vetorial que vocês forem trabalhar, certo? Então, aqui agora a gente só pode usar esse sketchzinho de base e começar a tentar traçar essa forma. Então, cliquei lá em cima e aí aqui embaixo, onde vai, né, acabar essa curvatura, eu clico e arrasto, tá? Porque se eu só clicar, ela vai ficar uma linha reta. Então, aqui vocês vão definir qual que vai ser o ângulo de curvatura dessa linha. E aí agora eu preciso fazer ele aqui para cima, né? Então, como eu já soltei meu mouse, eu vou segurar aqui, né, de volta com o Alt e vou puxar ele para cima na direção dessa curvatura, tá? Então, vou até aproximar aqui um pouquinho. E aí volta lá para caneta, ferramenta de caneta que eu mudei para o zoom, né? Clica e arrasta também, tá vendo? Daí agora eu seguro o Alt, puxo ele para fora e vou clicando aqui para fazer toda a forma, tá? E aqui eu tenho essa parte vazada, tá? Então eu vou fazer primeiro o geral da forma e depois a gente recorta aquela parte interna ali. Então eu vou fazer bem rapidamente aqui, sem me preocupar tanto com o outline, só para vocês entenderem como funciona. Tá? Depois que você definiu toda a forma, para fechar ela você tem que acabar no primeiro ponto, né? Sempre no ponto inicial lá do teu trabalho, né? Depois vocês podem então segurar aqui, né, com o Ctrl, selecionar alguns pontos, se quiser editar eles para ficar um formatinho melhor, vocês têm toda a liberdade para fazer isso, tá? E então isso daqui não é um objeto ainda, tá? Ele é só um path ali, porque a gente está traçando ele. Então, para transformar isso daqui realmente num preenchimento, tá? Com a canetinha selecionada ainda, botão direito aqui, opa, apertei o botão esquerdo, na real, tá? Botão direito, e ele vai ter aqui, ó, Make Selection.
Tá? Quando você clica aqui no Make Selection, ele vai abrir esse menuzinho e ele tem essa opção aqui, Feather Radius. Esse feather, basicamente, ele vai borrar as bordas da seleção, que não é o que a gente quer, porque eu quero ter uma seleção bem dura, né, bem nítida, para a gente poder ter a definição ali do outline do nosso ícone. Então, deixa no 0 mesmo, dou um OK, ele vai criar uma seleção. E aí eu posso pegar tipo meu baldinho de tinta lá, por exemplo, e selecionar ali e preencher, né, essa forma, e agora eu tenho já a minha basezinha do ícone ali. Tá, e agora sim, isso aqui ainda está atrapalhando a gente, porque agora eu não vou conseguir enxergar aquele detalhezinho vazado, né? Então também vou jogar uma opacidade baixa aqui nessa camada para poder desenhar de volta. Então é basicamente a mesma coisa agora, né? Vou vir aqui, selecionar com a canetinha lá, faço o formatinho dela. Eu vou deixar uma linhazinha ali bem curtinha para não ficar inteiro vazado o ícone. Tá, e aí terminou a forma, mesma coisa, botão direito, Make Selection, e dá um OK, ele vai criar essa seleção. Tá, então daí aqui, no caso dessa, né, eu posso preencher ela de branco, né, pra gente fazer o vazadinho, ou poderia só apagar ela também, se eu quisesse que ela fosse com fundo transparente, tá? Quando você está desenvolvendo o logo, às vezes você precisa que ela tenha um fundo transparente ao invés de ela ter um preenchimento. Então você poderia só dar um delete aqui direto, né? Se eu aumentar a opacidade, eu tenho ela ali, né, com esse recortezinho. E aí, agora só essa parte interna aqui, também mesma coisa. Já dei uma reinterpretada até na forma ali, Make Selection, 0 pixels, cor preta e preencho ela ali. Tá? Então, basicamente isso aí. Depois que vocês terminarem de finalizar, não precisa mais ter esse sketchzinho aqui, eu posso destravar o cadeado e deletar ele. Tá? Só que daí o que acontece? Vocês vão precisar ter esse ícone num tamanho específico lá para vocês imprimirem, né? Então aqui como ele está com bem mais do que 4 centímetros ali, tá? Como era o padrãozinho que a gente comentou para vocês lá, os tamanhos que vocês vão precisar dele. Então, uma coisa que a gente pode fazer agora é criar um novo arquivo e vou criar ele já no tamanho do meu ponto de retículo que eu vou usar. Então se o meu tamanho máximo lá, maior, for de 4 centímetros, tá? Mudo aqui, centímetros, 4 por 4 e vou dar um create, tá? Então tem um arquivo quadrado, eu posso vir aqui na minha nesse arquivo, selecionar ele com a ferramenta aqui, ou a de laço, ou o Mark Tool aqui, quadrado, Ctrl C, volto ali e dou um Ctrl V, tá? Então ó, ele está bem maior do que 4 centímetros, tá vendo? Não está nem cabendo aqui. Então Ctrl T, o atalho para fazer a transformação, e aí eu só vou diminuir ele com um Shift de volta para posicionar ele aqui dentro desse arquivo. Eu não vou deixar ele colado nas extremidades, tá? Eu vou deixar ele com um pouquinho, com uma moldurinha sutil ali, porque a gente pode transformar agora esse arquivo aqui num pattern para a gente preencher uma folha inteira, por exemplo, com ele, né? Então se a gente deixasse ele completamente colado aqui na extremidade, daí fica difícil a gente recortar isso aí depois, né? Então é legal de deixar tua imagem com um pouco mais de 4 centímetros, né? Para não perder o tamanho da retícula, né? E até aqui do lado, sim, eu vou, como o meu ícone é um pouco mais retangular do que quadrado, eu vou tentar deixar mais ou menos a mesma distância aqui de todos os lados, tá? E aí, agora, a partir desse arquivo aqui, ó, que tem os meus 4 centímetros de altura lá, por exemplo, eu vou vir em Edit, tem aqui Define Pattern, tá? Que daí aqui você pode escrever ali, por exemplo, fogo a 4 centímetros, tá? E vou dar um OK. E como a gente vai ter tamanhos diferentes, é legal de você criar vários patterns de tamanhos diferentes para isso. Então eu vou vir aqui de volta, vou editar o tamanho dessa imagem, tá? Vim lá no Image, Image Size. Então se eu mudar lá para centímetros de volta, né, tenho 3 por 4 mais ou menos. Então se eu quero que a altura dele tenha, o meu próximo ícone vai ter lá 2, por exemplo,
né, muda ali para 2, dá um OK, tá? Daí ele já vai reduzir automaticamente aqui o íconezinho para ter 2 de altura, tá? Então, e aí você já cria um outro padrãozinho aqui. Você pode vir lá em Image, vai lá em Edit, Define Pattern, aqui vai ser fogo, 2 centímetros, opa, 2 centímetros, ok. Tá, e assim por diante, daí vocês vão fazer lá todas as opções de vocês. Tá, aí agora a gente pode criar um arquivo novo, né, para fazer as folhas para vocês imprimirem lá o adesivinho. Então, geralmente pode ser no padrão, né, o A4, só que ele tem que ter a mesma resolução que a gente usou nesse arquivo aqui, tá? Porque a quantidade de pixels não vai ficar diferente. Então, se eu vier aqui no meu Image Size, eu posso ver que eu estou com a resolução de 150. Então, vou criar um novo arquivo em tamanho de A4, mas ao invés de 300, vou colocar aqui 150 e dou um Create. Tá? Daí temos aqui o arquivo em branco, vou criar uma nova layer. E nessa nova layer a gente tem aqui no Edit também, tem o Fill. Tá? Quando você vem aqui no Fill, você pode selecionar aqui com o que você quer preencher essa layer. Então pode ser com uma cor chapada, com a cor do background, que é o vermelho aqui no caso, ou com uma cor específica que você queira escolher, né? E várias outras opções a gente tem aqui. E uma delas é o pattern, certo? Então, como a gente criou aquele padrãozinho do ícone, você pode vir aqui, selecionar ele, tá? Aqui vai ficar todos os patterns que vocês criarem, ficam armazenados aqui. Então aqui eu já tinha feito um antes, né? Mas a gente tem aqui os 2 últimos que eu criei lá, de 4 centímetros e 3 centímetros, 2 centímetros, desculpe. Quando você der um OK, tá? Ele vai, opa, desculpa, esqueci de um detalhezinho aqui, ó. Tá? Vocês podem vir lá no Fill de volta, Edit, Fill. Tem esse script aqui que vocês podem preencher, tá? Aqui vocês podem pegar ele aqui e deixar nesse Brick Fill, que ele vai abrir esse outro menuzinho para vocês configurarem como vocês querem distribuir essa imagem aqui, né, a repetição dela, tá? Então você consegue enxergar bem. Então ele tem uma quantidade de espaçamento, a escala não é legal vocês mexerem, né? Porque você já criou o ícone na escala correta. Então deixa no valor normal ali de 1. E o espaçamento aqui vocês podem modificar, né? Então, como eu também já tinha criado um espaçamento no meu arquivo original, poderia deixar isso aqui em 0, tá vendo? Ele vai repetir esse padrão. E tá vendo que ele tá ficando até com um pouquinho de cor diferente entre cada um deles. É porque ele tem aqui, ó, Color Randomness. Então eu não quero que fiquem todos iguais. Vou vir aqui e vou dar um 0, que aí ele mantém tudo certinho ali igual, né? Se vocês acharem que precisa de um pouco mais espaço ali entre eles, é só dar aumentar o espaçamento aqui. Então colocar um pouquinho mais, uns 10 pixels talvez, para facilitar o recorte e tal, tudo mais. E ele tem esse offset between rows, que é basicamente ele puxa cada linha na horizontal ali. Às vezes pode ajudar também para distribuir um pouco melhor o espaçamento, etc. Mas aí também vocês que testem aí no arquivo de vocês. Aqui eu vou deixar no 0, porque daí ele faz tudo alinhado. Quando você der um OK, ele já vai preencher essa folha inteira. Opa, desculpa, mais um detalhe. Agora ele não preencheu porque tinha uma opção ligada ali, tá? Se eu for lá de volta no Fill, ele tem aqui, ó, Preserve Transparency. Isso aqui significa o quê? Como a minha layer está inteira transparente, ele não vai conseguir preencher ela, porque eu estou pedindo para ele preservar a transparência da minha layer, tá? Então, como eu não tenho nada preenchido nela, ele não vai conseguir criar esse padrão. Então, eu tenho que desligar aqui o Preserve Transparency e daí dar um OK, tá? Daí, de volta, OK aqui, agora sim, ele vai preencher. Óbvio que assim, não vai ficar exatamente na proporção correta, né? Então, aqui nos cantinhos, tem alguns ícones que ficaram um pouco para fora. Então, desculpe, vocês podem simplesmente selecionar eles todos aqui, ou com um laço, ou com a ferramenta de seleção quadrada, e deletar, né? Que daí você já tem automaticamente uma página inteira aí com meus ícones de 4 centímetros. Aí quero fazer o outro, crio uma nova camada aqui, posso desligar essa, e aí o mesmo processo. Vou lá em Edit, Fill, só que agora eu tenho outro tamanho, né? O meu íconezinho menor. Vou selecionar ele, vejo lá se o Transparency está desligado e dou um OK. Tá? Daí mesmo ele vai puxar os mesmos atributos que eu deixei da última vez, dá um OK.
E agora eu também tenho uma página cheia aí de adesivos. Vamos tirar esses aqui de baixo para vocês já poderem mandar imprimir, certo? Então temos eles aqui, né? E aí vocês fazem de todos os tamanhos que vocês precisarem, salva isso lá em formato de PDF ou de JPEG mesmo e manda imprimir num papel adesivo lá ou imprimir em casa mesmo, se vocês conseguirem comprar folha adesiva, ok? Isso aí então, boa sorte a todos.